Voltamos com o nosso DNA, dando continuidade ao tema empreendedorismo na gestão pública. Hoje eu estou recebendo aqui o gestor e consultor público Carlos Martins. Carlos, deixando um pouquinho de lado, né? Deixando um pouquinho não, porque você é técnico, né? Mas vamos deixar claro que a gente está deixando de lado aqui questões político-partidárias. É muito importante que a gente comece a dialogar com um pouco mais de maturidade, né? Acerca aí do que impede, de fato, o crescimento, o avanço do nosso país. Qual a sua visão sobre as principais causas dessa desaceleração e desse baixo crescimento do nosso país? O maior problema da administração pública brasileira, isso são dados oficiais, foi uma pesquisa feita, é a ineficiência. E a ineficiência, principalmente em cidades pequenas, ela está ligada ao patrimonialismo, ao amadorismo. Eu coloco lá o meu amigo, aquele que é do meu grupo, e muitas vezes ele não tem uma capacidade técnica para desenvolver o trabalho ali naquele órgão público. E isso acaba gerando a corrupção. Né? Corrupção é que corrói, é que destrói o nosso país, que destrói a nossa sociedade. E um problema que nós já falamos aí é o Estado-mãe, aquele que abraça todo mundo. E o Estado está sobrecarregado. E as pessoas não entendem que nós precisamos descentralizar isso. Algumas coisas o Estado não precisa fazer. Tu quer ver um exemplo? Eu gosto muito de usar exemplo prático. Eu trabalho fora e eu preciso de uma pessoa para cuidar da minha casa. O que é mais eficiente? O que é mais vantajoso? Eu pagar alguém para trabalhar ou eu fazer o trabalho? Eu pagar alguém que é especializado que vai fazer só aquilo ali. Então o Estado ele tem que se deter em algumas coisas que são as funções do Estado. Segurança pública, defesa, né, o controle monetário. E ele ser o gerenciador das outras demandas, como que pode descentralizar. Por exemplo, a saúde, a educação pode ser descentralizada e várias outras coisas a gente pode tirar das mãos do poder público. O Brasil hoje tem em torno de 150 empresas estatais, é um absurdo. A maioria delas dá prejuízo. Agora, até eu fiquei sabendo, saiu uma informação do governo, nesse último período todas as empresas estatais deram lucro, coisa que há muitos anos a gente não ouvia. Eu vivenciei a época lá na década de 90, onde eram nem sei quantas empresas estatais, e eram só para servir de cabide de emprego. Então nós precisamos remodelar esse Estado. E isso é doloroso, a gente vai mudar toda uma estratégia do governo. Isso demora tempo. Na administração pública, diferentemente da nossa vida como pessoa, ou seja, na macroeconomia, não na micro, as coisas demoram para acontecer. Uma medida tomada hoje no governo, ela vai repercutir daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Até uma medida que o governo federal toma hoje, ela vai chegar aqui no município, na minha vida, na minha família, às vezes daqui a 5 anos. Então isso vai demorar um tempo, mas desde que as coisas sejam feitas da maneira adequada, com caráter, com honestidade e sem esse viés ideológico. Então eu sou defensor disso, ser técnico, assumir um cargo público, a questão ideológica, partidária, fica de lado. Tem uma questão que você coloca também muito nas suas falas, né, que é em relação à causa relacionada com a instabilidade política e administrativa. Exatamente. Essa instabilidade a gente pode vivenciar isso em Teresópolis. Eu já estou aqui há 16 anos, mas eu já venho a Teresópolis desde 1986, ou melhor, 96. Foi a primeira vez que eu vim aqui e eu percebi que mudou muito. E Teresópolis, ela não tem uma sequência, diferentemente de outras cidades, ela não tem uma sequência de governos. Né? Aquilo vai quebrando e toda hora tem uma notícia nova que vai desestabilizando. Imagina uma empresa que toda hora há boataria de corrupção por parte dos empregados. Há uma desestabilização muito grande, a empresa não vai crescer. A clientela sempre vai ter aquela desconfiança. E é isso que nós vivemos em Teresópolis. Nós vivemos um momento, um período de muita desconfiança. A gente precisa mudar isso. A gente precisa trazer para Teresópolis a credibilidade. A gente precisa ver Teresópolis como uma cidade confiável, onde o turista ele vem para cá, ele sabe que ele vai ter uma boa mobilidade urbana, que é um problema que nós temos, né? Eu falo como alguém da Câmara Técnica, mobilidade urbana, que é péssima. Nós temos um problema de segurança pública que está aumentando assim, absurdamente.
A gente está vendo crimes acontecendo todos os dias em vários lugares, estão invadindo casas em Teresópolis, casas. A gente tem visto um problema de desemprego e informalidade muito grande, e existem pesquisas, inclusive uma da Getúlio Vargas, do ano passado, que relaciona a informalidade ao aumento da violência. Então, cidades informais são mais violentas. E nós precisamos disso. Por quê? Porque a pessoa informal é uma pessoa insegura. Ela é insegura, ela não tem uma segurança que amanhã ela vai estar trabalhando. Ela vive o dia de hoje. Uma das coisas que você também fala muito, vem falando há algum tempo, é sobre a fragilidade de Teresópolis. Talvez essa é uma fragilidade de Teresópolis, mas a gente pode falar, né, de uma forma ampla, dos municípios de maneira geral, que é quando o município não tem representante no legislativo, né, tanto estadual quanto federal. Que implicações você acha, ou que impacto de fato a ausência dessa representação pode trazer para um município? Eu dentro da UAN, né, como eu falei, a descentralização, a gente trabalha com a paradiplomacia, ou seja, a gente buscar ser um diplomata de Teresópolis fora de Teresópolis. Até semana passada, quinta-feira, eu fui convidado pelo presidente do Senar para a inauguração de uma embaixada em Brasília. Eu tive o prazer, né, de ser uma das autoridades, ou a única autoridade, né, botaram lá no meu crachá autoridade, eu fiquei honrado, né, que autoridade é Deus na nossa vida. Para a única representante de Teresópolis nesse evento muito importante, que tinham diplomatas do mundo inteiro. E lá eu conversei tive a honra de conhecer e conversar com ele, diplomata, o embaixador, né, tinha embaixadores, o embaixador de Israel, e ele já veio em Teresópolis, a gente nem sabia disso, né? Então, a gente precisa dessa representatividade fora. Mas não eu, Carlos, uma pessoa particular, nós precisamos levantar pessoas que tenham a legalidade, tenham a responsabilidade de nos representar fora, para trazer emendas parlamentares, fazer acordos com outros estados, com empresas, órgãos internacionais. A gente precisa. Bagé, a minha cidade do Rio Grande do Sul, ela tem a metade do tamanho de Teresópolis. Ela tem um deputado federal, que é o Afonso Ran, já está há mais de 20 anos lá, e 2 deputados estaduais. E um deles já está há mais ou menos assim também uns 20 anos. Então, ela consegue trazer coisas, eles conseguem trabalhar alinhados com o poder público, independente de quem seja, né, municipal, com o prefeito. E a gente precisa disso. E você fala mesmo, né? Menciona que uma das bandeiras da UAN é a diplomacia descentralizada. Descentralizada. Né? Por que você levanta tanto essa bandeira? Para não haver a corrupção, o envolvimento, a promiscuidade política. Porque no momento que eu falei com o prefeito outro dia, numa reunião que eu estive com ele, que a UAN não é para ficar batendo na porta do prefeito, não. Ela é para buscar outro. Ele disse, pode bater. Eu disse, não, mas não é esse o objetivo. Em alguns momentos, a gente precisa do poder público municipal. Não só prefeito, vereadores, como questão aí dos Amigos da Água de Terê, que é um braço da UAN, nasceu dentro da UAN, a gente está lutando, dando embasamento técnico para esse processo não digo privatização, mas de concessão da água e esgoto. A gente vai ter que se envolver, mas a gente precisa buscar recursos fora, trazer parceiros que queiram investir em Teresópolis, independentemente do poder público. O importante da parceria com o poder público é porque o fortalecimento desse grupo, de fato, apoia, né, a gestão pública ao avanço. Apoia, não a governo, mas o município. A gestão. E aí a gente ganha credibilidade, as pessoas abrem as portas para a gente. Se a gente tem um envolvimento político, se a gente tem alguém por trás lá, dificilmente tu consegue avançar. E dentro da UAN, nós temos pessoas do mais alto nível. Nós temos doutores, professores universitários, nós temos analistas ambientais de órgãos estaduais, tem várias pessoas, tem pessoa do povo, que é importante, que eu costumo falar, a maior escola do gestor público é lá no meio do povão, é onde eu gosto de estar. Muito bom. Olha, eu estou achando muito interessante, né? Eu queria que vocês ficassem atentos a isso. A gente está falando de empreendedorismo na gestão pública e
o viés central dessa entrevista é a gente falar sobre o movimento social. Olha que interessante, a gente está falando de um movimento que ele fortalece a gestão pública num perfil diferente. A gente está falando de um sistema de governança mais amplo, né? De uma consciência mais ampla. Vem fazer parte disso. A gente vai fazer uma paradinha e a gente volta já já.